Naquele dia de junho de 1993, estava a senhora Isabel a passear com o seu marido Horácio nas arribas da Lourinhã com a sua filha. Quando, ao se debruçar, repara naquele estranho objeto com 1 centímetro de comprimento e 1 milímetro de espessura. Esse momento mágico reúne 3 condições extraordinárias. Ela ter descoberto aquela lasca com 1 milímetro de espessura no meio do campo, ter reconhecido que se tratava de uma casca de ovo de dinossauro com 150 milhões de anos e isso ter levado à descoberta de um dos maiores ninhos de dinossauro. Alguns dos ovos com os embriões, na altura, eram os mais antigos embriões que se conheciam. A revista norte-americana Discovery considerou esta uma das 100 descobertas mais importantes no ano em que foi anunciada. E a revista Expresso nomeou o casal Isabel e Horácio como figuras nacionais do ano. Acompanhou-os mais tarde, naquele estudo, o professor Miguel Teles Antunes, professor de paleontologia aqui da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Foi também o meu mentor e orientador da tese de doutoramento em dinossauros do Jurássico Superior de Portugal. Portanto, eu estava enquadrado naquela escavação e começava a minha carreira como paleontólogo e caçador de dinossauros. Mas comecei cedo. A minha primeira descoberta, que ainda hoje está exposta no museu, era um dente de um dinossauro carnívoro quando eu tinha apenas 9 anos. Este enquadramento levou-me, já em vida adulta, a fazer uma série de viagens pela paleontologia e histórias de viagens que vos quero contar hoje. Participava também nessa escavação o professor Philippe Taquet, na altura diretor do Museu de História Natural de Paris. Me convidou a integrar uma expedição científica ao Laos, no Sudeste Asiático. Escavámos um dinossauro saurópode, que se tornou uma nova espécie para a ciência. Embrenhámos na pequena aldeia de Banakapong, na floresta do Laos. Mas havia um problema com aquele dinossauro. É que para os aldeões, aquilo não era um dinossauro, mas os ossos do búfalo sagrado que puxa o sol todos os dias. E quando morre, cai e lá estavam os ossos. Portanto, para escavarmos um dinossauro, tivemos de sacrificar um mamífero. Sacrificámos um porco para apaziguar os deuses. Banakapong não tinha eletricidade, água canalizada ou viaturas. Mas tinha dezenas de sorrisos maravilhosos das crianças que olhavam para nós durante todo o tempo. Nós éramos os primeiros europeus a visitar aquele local em 20 anos. No primeiro dia em que chegámos, um rapaz tinha sido mordido por uma serpente. Nós tínhamos alguns medicamentos, ajudámos como pudemos e felizmente o rapaz sobreviveu e porventura a serpente se calhar nem era venenosa. Mas a notícia espalhou-se. Passado alguns dias tínhamos filas de pessoas que vinham ter connosco à procura de alívio e tratamento. Num dos dias aparece um pai com uma menina com uma infecção horrorosa na perna. Nós podíamos ver os músculos quando ela se mexia. Claramente mais do que nós sabíamos ou podíamos fazer. Ela precisava de ir para um hospital. Mas os pais não tinham sequer dinheiro para chegar à cidade de Savanaket, onde o hospital estava. A nossa expedição cobriu todos os custos. O médico mais tarde disse que nós tínhamos salvo a vida daquela criança. Os pais, agradecidos, traziam-nos todo o tipo de frutas, cocos, bananas e ovos e no final ofereciam-nos um porco que nós partilhámos num grande banquete junto de toda a aldeia. Até o xamã, um feiticeiro, veio fazer uma cerimónia especial para nos proteger contra os maus espíritos. Mas o esforço que aqueles pais fizeram
em dar aquele porco e aquela fruta é de longe muito maior do que o pouco dinheiro que nós despendemos para salvar aquela criança. Isto devia nos fazer pensar. Desde então, cada vez que vou para locais remotos, tento não esquecer as comunidades que visito e contribuir para elas. Em 2007, fui para um dos sítios com mais dinossauros em todo o mundo. No deserto de Gobi, na Mongólia, tem sido alvo de expedições desde aquelas organizadas por Roy Chapman Andrews, que muitos dizem que inspirou personagens de Hollywood. E a Mongólia tem fornecido dinossauros espetaculares, como o caso do Oviraptor a chocar os próprios ovos, ou uma cena de luta entre um carnívoro e um herbívoro que lutavam na base de uma duna e uma avalanche de areia fossilizou aquela cena para todo o sempre. Escavar no deserto de Gobi não é apenas a realização do sonho de qualquer paleontólogo, é recapitular a magnífica história da paleontologia. Noutro local que explorei o ano passado, foi o sítio mais isolado que alguma vez tive. Éramos deixados de helicóptero num sítio que não tinha humanos há 17 anos. O enquadramento é interessante. Um pequeno, mas excelente museu na Dinamarca, em Mundsklint, decide, em vez de uma grande campanha publicitária, apostar numa expedição científica e assim receber também a visibilidade dos média. Claramente, apostar numa expedição na ciência verificou ser muito mais proveitoso que apostar em cartazes e outdoors. Escavamos platiossauros, dinossauros e pegadas, mas a grande surpresa foi um fitossauro. É um animal superficialmente semelhante a um crocodilo, mas era a primeira vez que alguém descobria um fitossauro na Groenlândia. E o que eu não reparei quando o descobri é que não era um indivíduo, mas 4. 2 adultos, um juvenil e um bebê. Quiçá uma família, mas ainda não sabemos as circunstâncias de vida e de morte daqueles animais. E a existência de répteis na Groenlândia, onde atualmente não existem répteis por ser demasiado frio, mostra que o metabolismo dos dinossauros era mais elevado que o dos répteis da atualidade. Também corrobora o que nós conhecemos da paleogeografia da Groenlândia. Durante o Triásico, há 220 milhões de anos, a Groenlândia estava numa posição, numa latitude semelhante à de Portugal nos nossos dias. A geologia e os fósseis mostram um ambiente quente para a Groenlândia. Mas desde então, toda aquela massa continental migrou para o norte até à posição atual. E a toda a volta, tínhamos sinais de frio extremo. Pegadas de urso polar num gigantesco fiordo. À distância, havia glaciares e víamos os icebergs que vinham do Polo Norte. Contudo, os bois almiscarados tentavam arrefecer-se nas últimas manchas de neve que rapidamente derretiam. O mais impressionante nesta viagem foi a temperatura. Estava calor. Chegámos a ter mais de 30 graus centígrados e medimos a mais alta temperatura alguma vez registada para aquela região do leste da Groenlândia. Eu não estudo aquecimento global, mas escavar dinossauros na Groenlândia em t-shirt e sapatilhas não é de todo uma situação normal. Muito menos remoto, mas não menos interessante, foram as descobertas do Europasaurus. Temos aqui o crânio. Com colegas alemães. Este dinossauro saurópode faz parte do grupo dos maiores animais que uma vez caminharam sobre a Terra.
os dinossauros saurópodes. Alguns atingiam 35 metros de comprimento. Mas este era um anão entre gigantes. Tinha apenas 7 metros. Grande anão, pensam vocês. Mas também uma baleia azul de 7 metros podia ser anã. Ou uma bactéria de 2 centímetros seria um gigante. Tem tudo a ver com os seus familiares mais próximos. E os familiares do Europasaurus eram verdadeiros colossos. Mas porquê um anão? Porque naquela altura, no Jurássico Superior, há 150 milhões de anos, aquela parte da Alemanha era uma ilha. E as ilhas não têm comida suficiente para suportar manadas de animais de grande porte. Portanto, eles evoluem para tamanhos mais reduzidos. Isso aconteceu com o Europasaurus e aconteceu com espécies das ilhas mediterrâneas de Creta, Chipre e Malta, onde havia populações de elefantes com apenas 1,5 metro de comprimento em adultos. Isso leva-nos às lendas gregas de Creta, do Ciclope. Se olharmos para um crânio de um elefante, a parte mais conspícua é a abertura enorme do nariz, que os antigos gregos interpretaram como sendo um olho. Eis como um excelente exemplo como a paleontologia pode explicar algumas lendas e mitos da atualidade e da pré-história. Um dos sítios mais espetaculares que eu tenho estado nestas expedições é em Angola, integrado no projeto Paleo Angola, que visa explorar e encontrar fósseis de vertebrados naquele país africano. Mas quando visitei Angola pela primeira vez, em 2005, com o professor Louis Jacobs, nada me preparava para o que eu ia ver. Em alguns sítios, eram tantos os fósseis que literalmente caminhávamos sobre os ossos. O sonho de qualquer paleontólogo. Outra história interessante. Descobrimos pegadas de mamífero e dinossauro numa mina de diamantes. E os nossos amigos angolanos suspenderam durante vários meses a exploração de parte da mina para dar tempo da recolha e estudo daquelas pegadas. Um notável exemplo de responsabilidade social que nem sempre encontro na Europa. Fazer todas estas explorações é absolutamente espetacular. Ainda a semana passada vim de Marrocos com os nossos estudantes do mestrado em paleontologia. Mas realmente, casa é sempre casa. E Portugal está entre os 10 países com mais espécies de dinossauros em todo o mundo. E os 5 mais são Estados Unidos, Canadá, China, Mongólia e Argentina. Tudo países gigantescos. À nossa escala, somos um dos países com mais espécies de dinossauros em todo o mundo. Isto é uma grande alegria, mas uma grande responsabilidade. O nosso património paleontológico, geológico e natural de excelência tem de ser apoiado e financiado proporcionalmente. A seguir àquela escavação do ninho descoberto pela Isabel, eu estudava este dinossauro, um dinossauro carnívoro do Jurássico Superior, que batizei com o nome da terra onde foi descoberto. O Lourinhanosaurus é do mesmo grupo que o famoso Tyrannosaurus Rex, do Cretácico Superior. O Lourinhanosaurus é do Jurássico Superior. E muitos de vocês pensam, Jurássico, Cretácico, isso é tudo a mesma coisa. Mas não é. Quando o Tyrannosaurus dominava o mundo, já os ossos do Lourinhanosaurus eram fósseis há 85 milhões de anos. Tem mais do dobro da idade. Este dinossauro possivelmente caçava
stegossauros como o Miragaia longicolum. Os stegossauros são conhecidos por ter placas no dorso e um pescoço curto. Aquelas placas eram radiadores e painéis solares. Alta tecnologia jurássica. Mas o que o Miragaia tinha de espetacular é o seu pescoço comprido. Tem 10 vértebras a mais que uma girafa. E estes são 2 exemplos notáveis da paleontologia portuguesa. E às vezes perguntam-me, qual é a utilidade de estudar dinossauros? A ciência pura, não aplicada, é tão útil como um bebê. É giro, faz-nos sorrir e o seu imenso valor é sobretudo potencial. O conhecimento que criamos hoje pode vir a ser um motor de desenvolvimento da amanhã. Assim como aquele bebê pode vir a ser o Galileu, o Newton ou o Darwin do futuro. O canal norte-americano Discovery fez o ano passado um documentário sobre as nossas descobertas. E o Miragaia longicolum serviu de modelo para um boneco que agora é comercializado em todo o mundo. Possivelmente, neste momento, alguns no outro lado do planeta, está uma criança a brincar com um boneco de um dinossauro que nós escavamos, estudamos e batizamos. Estes são 2 exemplos da utilidade de estudar dinossauros. Quero contar-vos ainda a história inspiradora de um grupo de pessoas que, ao criar um museu, transformou a comunidade onde existia. Recuamos à Lourinhã, no final dos anos 70. Um grupo de jovens decide explorar grutas e nelas descobriu algum material do Neolítico. Claramente, o material começa a amontoar-se e era preciso guardá-lo num museu que não existia na altura. Criam a associação precursora do Museu da Lourinhã, que assim nasce em 1984. Mas este não é um museu como os demais. É talvez o melhor exemplo em Portugal de um museu feito pela comunidade e para a comunidade. Gerido por uma associação sem fins lucrativos e de utilidade pública, independente do poder local e autárquico. O Sr. Horácio, que falámos anteriormente, foi o seu fundador e um dos seus conservadores. O museu cresceu e evoluiu e agora tem 25 mil visitantes por ano numa povoação de 7 mil habitantes. E outro facto assinalável é autossustentável em 4/5. Este é, portanto, um excelente exemplo de democracia participativa, de cidadania, de um grupo de jovens que dedicava o seu tempo voluntário, não remunerado, o seu tempo livre, para criar e gerir um museu. Eu conheço-os muito bem, a todos eles. O Lourinhanossauros recebeu o nome da Lourinhã, mas deu algo em troca. A sua identidade. O tema dos dinossauros domina agora as rotundas, o nome das empresas e até mesmo o logotipo daquela vila. Esta é, portanto, uma história de um museu e de uma cidade e do grupo que construiu aquele museu. Entre eles, as personagens do início da história, a Isabel e o Horácio, que descobriram aquele ninho de dinossauros. A ela, chamo de mãe. A ele, chamava de pai. Este é também o meu tributo aos meus pais, que me ensinaram a viver de forma apaixonada, a lutar pelo património e que me fizeram nascer
num ninho de dinossauros. Muito obrigado.